Olá, sejam muito bem-vindos a mais um quadro semanal nosso. Hoje nós vamos, na verdade, estar iniciando um novo tema, uma nova conversa. Nós vamos estar falando hoje e sobre, na verdade, algumas semanas, sobre um livro, mas não é qualquer livro. Nós vamos estar falando do livro mais lido do mundo, como ele surgiu, como ele foi escrito, por que ele é tão famoso, por que ele é tão lido, o que é que tem nele de tão fascinante. Mas nós vamos tentar trazer aqui para nós conversarmos o que é que esse livro pode nos ajudar. Esse é o nosso objetivo. Como é que nós podemos viver através dele? Como é que ele pode me ajudar na minha vida hoje? O que tem nele que possa me ajudar nos meus sonhos, nos meus projetos, na minha família, na minha vida, enfim. Nós vamos caminhar juntos aí algumas semanas e eu espero que uma janela de luz se abra para você, que você tenha um insight aí e que no final você possa dizer, nossa, como é que eu não pensei nisso antes, como que eu não havia percebido isso. É dessa forma que nós vamos conversar. Vamos lá então? Hoje, na verdade, nós vamos iniciar falando um pouquinho dele mesmo, do livro dos livros. Quem já leu ele por inteiro? Você já sabe que nós estamos falando sobre a palavra, né? Sobre a Bíblia. Quem já leu ele por inteiro? Tá bom? Quem já leu ele por inteiro? Quantas vezes fez isso? E hoje? Qual é o teu contato com ele? Mensal, semanal, diário, de vez em quando, no domingo quando eu vou para a igreja? Qual é o teu contato com ele? Na verdade, meus queridos, a primeira vez que eu li foi assim. Eu ouvia todo mundo dizer que já havia lido, né, a palavra várias vezes, e eu queria também passar por essa experiência. Então eu li. Só que na verdade eu li assim, eu li do início ao fim, mas eu não entendi nada, né? Eu não entendia o que estava acontecendo ali, mas eu queria ler. Eu queria poder dizer que eu havia lido também. Depois eu li e eu comecei a gostar daquelas histórias que estavam ali, né? Das histórias que eram contadas. Eu vi ali alguns milagres, algumas coisas acontecendo, algumas... Para mim era tudo inédito, né? Porque eu não havia ouvido falar sobre essas coisas, na verdade. E eu comecei a me interessar, né, por essas histórias. E aí, muito mais tarde, é que eu fui perceber o quanto aquelas histórias, o quanto aquelas coisas escritas lá podiam me ajudar. E, na verdade, eu fui descobrindo como elas me ajudavam no dia a dia, como elas me ajudaram a me tornar uma pessoa diferente, a me tornar uma pessoa melhor, como elas me ensinaram a conviver melhor com as pessoas, como essas histórias me ensinaram a passar por lutas, a passar por tanta coisa. E na verdade, meus amigos, eu passei a amar esse livro, né? Hoje eu não passo um dia sem ele, eu amo muito, eu aprendo muito. E por isso nós estamos aqui nessa série agora, para a gente falar um pouquinho sobre ele e tentar trazer, assim, para aquilo que nós estamos vivendo, né? Se você tiver alguma sugestão, inclusive, do que é que você gostaria de conversar, você pode estar falando conosco, você pode estar entrando em contato, né, com a nossa comunidade, dar uma sugestão. Olha, eu queria saber, né, se esse livro, se essa palavra fala sobre isso e como ela pode me ajudar nisso. Você pode sugerir também. Mas a Bíblia fala assim, ó, eu não sei o que é que você pensa a respeito dele, né? Talvez você esteja aqui ouvindo e para você seja fundamental também, né? Mas eu queria que você respondesse aí, o que esse livro representa para você? O que você pensa a respeito dele?
né? O que ele tem sido para você até então. Olha só, lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16 e 17, fala assim, ó, que toda a escritura, tudo que está escrito nesse livro, tudo que está escrito na Bíblia, foi inspirado por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução, para a justiça. Para quê? Para que o homem de Deus, para que os homens sejam plenamente aptos e preparados para toda boa obra. Então esse livro, ele foi inspirado por Deus, né? Para nos corrigir, para nos ensinar, para nos instruir, para que a gente seja totalmente preparado para as nossas vidas, né? Preparado para viver nesse mundo aqui. E a gente ouve muitas coisas, como eu já ouvi várias vezes, assim, ó, foi um homem que escreveu, né? Não tem nada a ver. Sim, foi o homem que escreveu. Acreditando ou não, ele foi inspirado por Deus. Por homens que viram, que ouviram, que testemunharam, que vivenciaram vários momentos ali e que puderam deixar para nós. Né? Uma vez eu vi alguém falando que Deus permitiu que os homens escrevessem, porque se anjos escrevessem, nós não entenderíamos nada. Que bom que eles deixaram essas histórias para a gente, que bom que eles deixaram o testemunho daquilo que eles viram e viveram, para que hoje a gente possa aprender com ele, né? Eu tenho aprendido muito, eu tenho certeza que você que tem isso como o teu companheiro diário, né? Esse livro faz parte da tua vida todos os dias, eu tenho certeza que ele tem te ajudado muito também. Tem mais um texto que fala assim, ó, habite ricamente em vós, em vocês, né? Em nós, a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Lá na parte A desse versículo diz assim, precisa habitar em nós, precisa morar em nós. Essa palavra precisa estar dentro de nós. Para quê? Para que ela possa nos ensinar, para que ela possa nos aconselhar, para que a gente possa nos aconselharmos uns aos outros com sabedoria, com a verdadeira sabedoria que contém nele, porque muitas vezes a gente ouve conselho de pessoas e às vezes o conselho de pessoas nos leva mais para o buraco, do que nós já estamos. Às vezes, conselho de pessoas, por não conhecerem essa sabedoria, nos fazem agir de forma que mais tarde a gente possa se arrepender, mas aqui está falando assim, ó, habite ricamente em vocês essa palavra. Que palavra? Essa que está escrita aqui, né? Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Olha como é importante, né? Para que a gente possa ensinar uns aos outros, nos aconselharmos uns aos outros, mas com a sabedoria que só ela tem. Então, para a gente entender um pouquinho mais, né, para você que não conhece, esse livro, a Bíblia, ele é um conjunto de livros que se divide em duas grandes partes. O Antigo Testamento, né, que vai falar sobre toda a história, desde a criação do mundo, como tudo aconteceu antes da vinda de Jesus, né? Vai falar dos reis, vai falar dos profetas, vai falar dos juízes, enfim, toda a história do povo de Deus antes da vinda de Jesus. Então esse é o Antigo Testamento, né? Tudo que você quiser saber antes da vinda de Jesus, você procura lá, né? Desde Gênesis até Malaquias, se não me engano, vai falar sobre isso. E tem muita coisa para nos ensinar lá. Tem muitos exemplos de vida fantásticos que podem nos ajudar em várias áreas da nossa vida, muito mesmo. E depois nós temos o Novo Testamento, né? O Novo Testamento, ele foi escrito, na verdade, todo em grego, né? Apesar da língua oficial dos judeus na época ser aramaico. E o Novo Testamento, ele fala
da vinda de Jesus, da vinda de Messias. Se você quiser conhecer realmente Jesus, quem ele é, como ele viveu, o que é que ele fazia, a maneira como ele ensinava, se você quiser conhecer a sabedoria dele, tudo o que aconteceu com ele, até a sua morte e graças a Deus a sua ressurreição, você vai encontrar lá no Novo Testamento. São 4 livros que falam sobre isso, a gente aprende muito, né? E quanto mais a gente se inteira dele, desses livros, mais a gente vai aprender, mais a gente vai desejar ser como ele, né? A seguir ele. E aí depois disso, a gente vai ter a história da igreja primitiva e após isso também nós vamos ter as cartas. Essas cartas são várias cartas que foram escritas e muitas delas escritas por Paulo, né, que a maioria conhece, que antes se chamava Saulo. Essas cartas foram dirigidas a várias igrejas da época, né? Foi escrita para a igreja em Roma, em Éfeso, em Gálatas, em Corintos, né? Essas cartas foram escritas para o povo que vivia naquela época. E essas cartas, meus queridos, eu gosto muito, porque essas cartas nos ensinam hoje aquilo que nós devemos fazer, a forma que nós devemos viver, porque elas foram escritas especialmente para as igrejas, né? Elas foram escritas especialmente para um povo que já conhecia Deus, para um povo que já servia a Deus, para um povo que já tinha ouvido falar de Jesus. São cartas preciosas que a gente precisa aprender sobre elas. E muito mais do que isso, como é que elas podem nos ensinar na vida em que nós vivemos hoje aqui. Então, a Bíblia, como conhecemos, ela é formada num total de 66 livros, sendo 36, então, lá do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Olha, uma coisa interessante, você já percebeu que mesmo tendo sido escrita há 2000 anos, mais ou menos, a linguagem para nós hoje é como se ela tivesse sido escrita agora? Você já parou para pensar nisso? Se isso não é de Deus, se isso não é algo sobrenatural que foi inspirado por Deus mesmo? Você já pensou? Já parou para pensar nisso? Ela nos fala hoje, ela fala conosco hoje da mesma forma que ela vai falar daqui a 200, 300 anos, como ela já falou para outros povos, ela fala conosco hoje. Ela nos ensina hoje na mesma linguagem. Isso é muito legal. Então, nós vamos aprender com ela hoje o que a gente puder, né, para a gente ser melhor, para a gente ser mais feliz, para a gente saber como usar as oportunidades que nós temos, né, para crescer. Enfim, a gente vai viver ela aqui, né, agora, na nossa vida de agora. Você topa isso? Você concorda com isso? Né, tem muitas coisas, meus queridos, eu posso afirmar para vocês que eu apliquei na minha vida, que eu entendi e apliquei na minha vida e deu certo. Né? A partir daquele momento, eu comecei a viver momentos diferentes, eu comecei a ver muitas situações diferentes da minha vida, eu comecei a olhar com outros olhos, eu comecei a ver as coisas com outra perspectiva, porque quando nós estamos diante de alguma situação, por exemplo, estressante, a nossa tendência é fixar naquilo, olhar para aquilo e muitas vezes permitir que aquilo nos derrote. Muitas vezes nós estamos diante de algumas situações com os nossos filhos que nós não sabemos como fazer, né? Outras vezes nós nos defrontamos com situações complicadas nos nossos relacionamentos, às vezes até com os nossos amigos do dia a dia, nós não sabemos o que fazer. E tem outras situações também onde nós somos muito atingidos nas nossas emoções, digamos assim. E aí complica bastante, né? Complica bastante porque a gente não sabe o que fazer,
não sabe como agir, acaba carregando isso dentro da nossa mente e isso vai nos fazendo mal. Então, nós vamos entender como tudo isso pode nos ajudar. Como é que essa palavra pode nos ajudar no dia a dia a sofrermos menos com essas coisas, a sermos mais felizes, a aprendermos melhor a nos relacionarmos com as pessoas, ajudar outras pessoas também. Então eu quero convidar você nas próximas semanas a estar aqui conosco. Tenho certeza que assim como tem me ajudado, continua me ajudando, eu sei que vai me ajudar muito mais, eu tenho plena convicção de que vai ser bom para você também. Você pode enviar o convite para outras pessoas, você pode enviar essa conversa para outras pessoas, as próximas que virão também, porque, meus queridos, todos nós precisamos aprender com ela. Todos nós precisamos aprender a viver o nosso dia a dia com ela nos direcionando. Então hoje, nós vamos, só para você ter um exemplo, nós vamos hoje iniciar falando rapidamente aqui sobre um versículo só. Um versículo que está lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 13. Essa palavra diz assim, na parte A desse versículo, é um versículo, né? O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Olha só, um coração alegre, ele deixa o rosto formoso, ele deixa o rosto bem, ele deixa o rosto bonito, isso que está falando. Mas pela dor do coração, o nosso espírito se abate. O que isso significa? O que isso quer dizer? Pensa comigo. Muitas vezes você se olha no espelho ou até olha para as outras pessoas e com quem você mais convive e o que você vê? Às vezes você observa alguma pessoa, de repente ela está brincando, de repente ela está falando alguma coisa, ou mesmo ela está em silêncio, e você já parou para pensar o que é que está por trás disso? O que é que está por trás dessa pessoa? O que é que ela está sentindo nesse momento? O que existe por trás desse silêncio? O que existe por trás dessa brincadeira? Como é que está o coração de cada uma delas? Por falar nisso, como é que está teu coração? Teu coração está alegre? Sabe por que eu falei sobre observar, sobre se olhar no espelho e sobre observar as pessoas? Porque o nosso rosto, a nossa fisionomia, ela não consegue enganar por muito tempo. A nossa fisionomia, ela transmite aquilo que nós sentimos lá dentro de nós. E muitas vezes nós queremos enganar nós mesmos, Lá por dentro nós estamos doloridas, nós estamos sofrendo por algo, lá por dentro nós estamos revoltados muitas vezes. E nós queremos que o nosso rosto não transmita isso, não tem como. A palavra diz que o coração, quando ele está alegre, ele deixa o rosto formoso. Os traços das pessoas se transformam. Em compensação, quando existe uma dor, quando existe algo que nos incomoda, que nos entristece, o nosso rosto também deixa transparecer. Você sabia disso? Muitas vezes, nós deixamos de ajudar as pessoas, nós deixamos de abraçar alguém porque a gente não para pensar nisso. Às vezes a pessoa está até sorrindo diante de você, mas lá no fundo, lá por trás, você acaba percebendo que aquele sorriso não está certo, que aquele sorriso é fingido, que aquele sorriso não é legal. Você percebe na fisionomia dela que ela está sentindo alguma dor. E é por isso, meus queridos, que a palavra ela é fenomenal. É por isso que esse livro é fantástico, porque ele nos ensina realmente, quando nós estamos alegres, quando nós estamos lá dentro do nosso coração,
alegre, sabendo quem nós somos, né? Sabendo aquilo que nós queremos, sabendo que nós temos alguém, um Deus todo-poderoso que nos ajuda, que nos auxilia, que nos aconselha, que nos dá um up diariamente. O nosso coração, o nosso rosto se transforma. E é isso que Deus quer das nossas vidas, né? Que a gente possa sempre deixar transparecer um rosto formoso. Isso vai significar que o nosso coração está alegre, que eu estou satisfeita com a vida que eu estou vivendo, que eu estou feliz com aquilo que eu estou tendo, né? Que eu estou feliz com o meu dia a dia entre os meus. E um bom método para a gente enxergar isso é justamente observar aquilo que a feição transmite, aquilo que o rosto está transmitindo. Sabe uma outra coisa que a palavra de Deus diz lá em Provérbios 17, no versículo 22? Fala que o coração alegre, gente, olha só, ele serve de bom remédio. E de novo, o espírito abatido, ele seca os nossos ossos. Um coração alegre, ele é um remédio para as nossas vidas. Um coração, quando ele está alegre, e quando eu estou falando desse coração, eu estou falando lá do mais íntimo do teu ser, do teu interior, lá onde está o teu espírito, que é dirigido pelo Espírito Santo. Quando esse coração está alegre, ele se torna um bom remédio. Porque quando nós estamos com o espírito abatido, quando nós estamos tristes por dentro, quando nós estamos angustiados, quando nós estamos com algum sentimento ruim dentro de nós, não conseguimos perdoar, estamos muito magoados, estamos com muita ira dentro de nós, ou mesmo estamos ali sem saber o que fazer, se debatendo dentro de nós, sem saber o que fazer diante de alguma situação. Essa palavra está dizendo que os nossos ossos se secam, a gente acaba ficando seca, né? Porque nós estamos, né, abatidos lá por dentro. É por isso que quando nós estamos alegres lá por dentro, quando nós estamos alegres lá no nosso interior, isso se torna um remédio para as nossas vidas. Mas então, como é que nós vamos ficar alegres? Lá no nosso interior. Né? Como é que nós vamos fazer com que esse coração alegre sirva de remédio para nós? É sobre isso que nós vamos conversar. É sobre isso que a gente vai estar trazendo para a gente aqui nas próximas semanas. Eu quero ter um coração alegre, porque eu sei o quanto um coração entristecido pode me abater. Eu sei o quanto um coração irado pode me fazer mal. Eu sei o quanto guardar algumas coisas dentro de mim pode secar os meus ossos. Então eu quero ter um coração alegre, eu quero ter um coração feliz, eu quero ter um coração que possa transmitir alegria para os outros também. Meus queridos, quando o nosso interior está feliz, quando lá dentro nós sentimos paz, nós sentimos a presença dele em nossas vidas, o nosso exterior tem que transparecer. E não importa, meus queridos, aquilo que está acontecendo. O meu exterior vai transparecer aquilo que está lá dentro. Em síntese, é isso que essa palavra está dizendo. Então pensa, meus queridos, como isso acaba se tornando visível aos nossos olhos e aos olhos de outras pessoas também. Então, guarda aí para você. Quando o nosso interior está feliz, quando lá dentro eu posso sentir a presença de Deus na minha vida, me guiando, me dirigindo, me aquietando, o meu exterior, ele vai transparecer, não importa o que aconteça. E sabe, meus queridos, uma coisa que eu tenho aprendido, que o meu exterior, ele precisa andar junto com o meu interior. Porque senão eu vou estar vivendo uma
uma falsidade, digamos assim. Então, o meu interior, se no meu interior existem coisas boas, o meu exterior precisa ser bom, precisa transmitir também aquilo que é bom, falar daquilo que é bom, agir de forma saudável, não é verdade? Agora, se dentro de mim não existe isso, se dentro de mim só existe tristeza, só existe dor, só existe decepção, só existe raiva, né? É muito difícil que as minhas atitudes sejam diferentes disso. Então, o meu interior precisa caminhar, aliás, é o meu exterior que precisa caminhar de acordo com aquilo que eu tenho lá dentro de mim. É por isso que é muito importante, meus queridos, a gente colocar dentro de nós a palavra de Deus. Esse livro famoso, esse livro que é o livro mais lido de todo mundo, eu preciso colocar lá dentro esse livro. Sabe por quê? Porque ele mesmo diz que a minha boca fala daquilo que está cheio o meu coração, o meu interior. Então, se o meu interior está cheio da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é luz, que transforma, é disso que eu vou falar. É disso que eu vou falar. Ela mesma diz isso. Agora, pensa se não existe luz dentro de mim, se só existe treva, se só existe coisa ruim, pensamento ruim. É disso que eu vou estar falando. De decepção, eu vou estar falando de coisas negativas, não vai dar certo, eu não vou sobreviver a isso, né? Isso não é para mim, eu nunca vou conseguir isso. Por quê? Porque o meu coração, o meu interior está cheio disso. Em contrapartida, se o meu coração estiver cheia das palavras que contém nesse livro, é disso que eu vou falar, é disso que eu vou viver, é isso que eu vou ensinar e é dessa forma que eu vou andar. Então eu quero convidar você, fica conosco aqui nas próximas semanas, né? Convide outras pessoas para estarmos juntas, que eu tenho certeza que vai ser bom para a tua vida, que vai ser bom para a minha vida. Deus te abençoe e até a próxima.